Essa semana para mim, foi muito difícil, sim, emocionalmente, por conta de tudo que a gente está vivendo aí no mundo, ali em Israel, essa guerra, o terrorismo, e eu procuro sempre que possível ver as notícias, ver o que está acontecendo, como as coisas estão se desenrolando. E duas coisas me chamaram assim mais atenção, se destacou um pouco mais assim no meu coração. A primeira, as histórias e a forma como as pessoas estavam descrevendo aquilo que aconteceu no sábado lá em Israel. Que me chamou a atenção foram, pelo menos os relatos que eu ouvi foram de pessoas acostumadas com guerra, acostumadas com esse ambiente hostil, e as pessoas estavam com dificuldade de expressar em palavras aquilo que eles viram. Tamanha a barbárie, né? Tamanha a selvageria, alguns dizendo que o que eles viram não era humano. E os atos de terrorismo. E outra coisa que me chamou também bastante atenção foi ver que os setores da sociedade estavam relativizando isso. O que me chocou ainda mais, não bastasse as cenas, as barbáries, com crianças degoladas, queimadas, mulheres violentadas e mortas, idosos sequestrados, pessoas justificando, relativizando tamanha barbárie. Isso me deixou bastante transtornado, assim, e pensando sobre para onde estamos indo, né? Que caminhos nós estamos tomando como humanidade. E quando a gente pensa em Israel, e quando a gente pensa nesses conflitos ali, a gente sabe que Israel é o termômetro do mundo, e a gente sabe das profecias bíblicas, dos finais dos tempos. Então, nesse momento, a gente sempre começa a ouvir ou começa a refletir a respeito da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, das profecias a respeito da sua segunda vinda, dos sinais dos últimos tempos. E aí começam, né, aqueles profetas de última hora, ou até pessoas bem intencionadas, estudiosos do Apocalipse, começando então, né, a pipocar ali na internet estudos ou conjecturas a respeito da vinda de Jesus. E eu, sei lá, talvez por perfil, assim, eu sou uma pessoa muito prática, então eu não gosto muito de conjecturas. Eu acho que elas não produzem muita coisa. A gente fica correndo meio atrás do rabo, e aqueles dizendo, não, Jesus vai voltar, né, semana que vem, né, e o outro começa a botar data, começa a botar hora para a vida de Jesus, e a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele mesmo disse que ele viria como um ladrão, que chega sem que a gente saiba. Então, eu acho que não é muito produtivo isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, se a gente pode considerar que a gente está vivendo dias extremamente maus e que a gente está vendo que a humanidade está caminhando para um lugar muito difícil, nós poderíamos pensar que de fato nós somos a igreja dos últimos dias, e para sermos um pouco mais produtivos, eu penso que nós poderíamos pensar a respeito então de nós mesmos, dessa igreja dos últimos dias, dessa igreja dos últimos tempos. Eu quero trazer uma mensagem que está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês do verso 14 a 22. Uma reflexão sobre nós mesmos, uma reflexão sobre a igreja dos últimos dias,
Se nós estamos vivendo os últimos dias, então nós somos essa igreja. E o que a Bíblia fala dessa igreja e como nós podemos ser despertados para esse tempo? E que lições nós podemos tirar para fazer disso tudo, ou dessa reflexão, algo de um para quê, de uma mudança, de um posicionamento que eu creio que Deus cobra de nós. Apocalipse 3, de 14 a 22. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, eu oro por esta comunidade, Senhor, e eu peço que o Teu Espírito comunique ao nosso espírito as verdades espirituais contidas nessa mensagem, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu oro, Deus, para que esta exortação, ela alcance o seu propósito, Senhor, para que esta mensagem de advertência, ela nos ajude a termos um posicionamento ao Teu lado, Senhor, para que então a gente possa viver no centro da Tua vontade e vivermos uma vida segundo o Teu coração, Senhor. Que toda obstinação humana, que todo conhecimento que se levanta contra Ti nessa noite caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e que só prevaleça a Tua voz nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos ali 7 cartas que foram escritas por João, quando ele teve a sua visão a respeito dos últimos dias. E esta carta escrita por João foi dada a Jesus para ele, e ele redige essas cartas para 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram igrejas que existiam na época. E a última dessas cartas é a carta da igreja de Laodiceia. E o Senhor nos revela nessas cartas que foram escritas a essas 7 igrejas na Ásia. Essas cartas, elas tinham um cunho histórico, portanto cada uma representava a situação atual daquelas cidades. Porém, ao mesmo tempo, essas cartas também refletiriam o estado da igreja desde a sua fundação por Jesus em Jerusalém há 2000 anos atrás. Trata-se de uma profecia sobre o estado das igrejas através das eras, e que vimos ter se cumprido quase que totalmente, visto que podemos ver essas características ao longo da história da igreja. Ou seja, em outras palavras, essas cartas foram escritas às 7 igrejas. Essas igrejas existiam na época e elas foram escritas dentro desse contexto, desse cunho histórico. Mas os pesquisadores, aqueles que estudam o livro de Apocalipse, creem que estas 7 cartas ou essas 7 igrejas também representam profeticamente 7 eras distintas da igreja.
desde a sua fundação lá em Atos até os nossos dias. Então cada uma dessas cartas, você pode depois ler em casa, está lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, cada uma delas, Jesus faz uma advertência a elas, e esses historiadores, pesquisadores, estudiosos, eles veem ali que cada uma delas corresponde a uma era da história da igreja. E portanto a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, ou a última carta escrita, ela representa a última era da igreja, ou a igreja dos últimos dias. Então, se nós podemos conjecturar, e há razões para nós conjecturarmos a respeito da vinda de Jesus, de que nós estamos vivendo essa última geração, esses últimos dias, nós podemos então olhar para essa carta, a igreja de Laodiceia, de forma profética, e olharmos as advertências e aquilo que Jesus fala a respeito dessa igreja, porque pode ser que essa igreja seja a nossa igreja, a nossa geração, os nossos dias, e a partir desta exortação e dessa advertência de Jesus, nós nos posicionarmos, nós entendermos o nosso papel nessa geração, respondermos a essa exortação, nos posicionarmos como discípulos de Jesus Cristo, como seguidores de Cristo, como igreja de Jesus Cristo. Por ora, devemos entender que Laodiceia representa profeticamente a última era da igreja sobre a terra, e que também nos revela a situação dos irmãos desse tempo, a igreja dos últimos dias. Fala para o irmão assim: você pode fazer parte da última geração da igreja na terra. Eu acho que assim seria mais produtivo nós pensarmos, afinal, se é essa a última geração, se esse é o último tempo, qual é o meu papel nessa história? O que Deus quer de mim? E assim nós refletirmos e sairmos dessas conjecturas sem pé nem cabeça e nos posicionarmos para vivermos este tempo no centro da vontade de Deus e cumprindo o nosso papel como igreja de Cristo. Amém? Eu quero trazer um pouco aqui de um contexto sobre a cidade de Laodiceia, sobre a igreja de Laodiceia, que vai nos ajudar a entender as analogias dessa carta e a forma como Jesus falou com essa cidade, com esta igreja, para enriquecer um pouco mais e a gente entender melhor a profundidade das advertências de Jesus a esta igreja. A igreja de Laodiceia foi uma igreja da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Por estar situada no vale do rio Lico e ser rota comercial do mundo antigo, a cidade era muito rica e influente e ainda conhecida por seus tecidos, por sua medicina e também por ser um importante centro bancário. Amém, queridos? Então a cidade de Laodiceia vivia dentro desse contexto. Era uma cidade que ela estava dentro de uma rota comercial importante do mundo antigo, portanto era uma cidade rica. É uma cidade onde toda essa parte, esse comércio, ela passava por ela. Amém? Então nós tínhamos ali muito ouro, né? Era um centro bancário importante, havia muita riqueza ali, o ouro transitava por aquela cidade. Havia ali também uma área de produção de tecidos de lã negra, que eram muito preciosos, era muito procurado na época. E nós também tínhamos ali uma área de medicina assim avançada, eles produziam colírios e outros medicamentos ali. Então eram esses três pilares dessa cidade, e é importante nós entendermos isso porque Jesus ele vai fazer essa analogia a respeito da situação, da realidade espiritual daquela igreja. E... Era que época? Oi? Que época era essa? Que época era essa? Boa pergunta. Deve ser ali, provavelmente, alguns anos após a morte de Jesus, talvez 30, 40 anos, um pouco mais, depois da morte e da ressurreição de Jesus.
Estou chutando, tá? Mas é por aí, né? Porque essas igrejas, elas foram sendo construídas ou foram nascendo ali depois de Atos ali, né? Quando o Espírito Santo é derramado e começa a perseguição em Jerusalém, então a igreja começa a se expandir e o apóstolo Paulo e vários irmãos saem, né? E começam a plantar essas igrejas. Então foram nesses anos aí que se correram depois da perseguição em Jerusalém. Amém? Então, queridos, como eu falei, a cidade de Laodiceia, ela estava situada no vale do rio Lico. E havia outras duas cidades que estavam próximas a Laodiceia. A cidade de Colossos. Vocês lembram da carta que o apóstolo Paulo escreveu? A carta aos Colossenses também? Era a igreja que estava na cidade de Colossos, que estava ali próximo da cidade de Laodiceia. E havia uma outra cidade chamada Hierápolis. Essas duas cidades também estavam ali no vale do rio Lico. E Colossos, a cidade de Colossos era uma cidade conhecida por suas águas geladas e boas para o consumo. Então a cidade de Colossos era uma mina d'água, né? Ali brotava água mineral, uma água gelada, uma água boa para consumo. E Hierápolis, essa outra cidade, também era conhecida por suas águas termais, que ajudavam no tratamento de algumas doenças, né? Talvez um pouco parecido aqui com, como é que chama a cidade? Santo Amaro. Santo Amaro da Imperatriz, né? Que tem ali as águas termais. Nós temos muitas cidades aí pelo Brasil onde jorram essas águas termais, que são águas com uma temperatura elevada, né? E que elas têm uma série de características e especificações que são boas para a saúde. Então nós temos essas duas cidades próximas de Laodiceia, uma que jorrava água fresca, água mineral, água boa para se beber, e uma outra cidade ao lado que jorrava essas águas termais. Mas olha que interessante, Laodiceia, porém, a cidade de Laodiceia não possuía fontes de água e precisou desenvolver um sistema de aquedutos para levar água até a cidade. Ou seja, Laodiceia não tinha fontes de água, ela dependia de que tanto a água de Hierápolis quanto a água de Colossos abastecesse a cidade através desses aquedutos. Mas a água que chegava a Laodiceia, ela era aquecida pelo sol no caminho e chegava à cidade morna. Então a água que vinha de Colossos, que era uma água fresca, mineral, ao fazer essa viagem pelos aquedutos, chegava em Laodiceia como? Morna. E por outro lado, as águas que vinham de Hierápolis, as águas termais, que também faziam esse caminho, elas também não eram, perdiam a sua característica, perdiam a sua temperatura, e elas chegavam também em Laodiceia, também já morna, ou seja, sem a característica, sem a sua função. Então as águas de Laodiceia não tinham nenhuma função, enquanto as águas de Colossos e Hierápolis tinham uma funcionalidade específica. E esta parece ser a maior repreensão de Deus com relação à igreja de Laodiceia, a falta de função. Então, se a água de Colossos tinha uma função, porque era uma água gelada, gostosa, boa de beber, e se a água de Hierápolis era uma água boa, termal, e tinha função para a saúde, a água de Laodiceia, a água que chegava em Laodiceia, era uma água morna, e portanto ela não era boa nem para o consumo, para ser bebida, e tampouco era boa para o tratamento de saúde. Era uma água disfuncional, falta de função. E parece que quando Jesus fala com esta igreja, ele fala assim: olha, eu sei o que vocês têm feito. Então Jesus conhecia as obras daquela igreja de Laodiceia, e ele faz a seguinte observação, ele diz assim: olha, eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes.
Ele está aqui fazendo uma analogia, usando as águas de Laodiceia. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Portanto, aqui a questão não é de que eles fossem quentes, porque quentes era melhor do que frio. Não era essa a analogia de Jesus. Jesus estava dizendo, eu que gostaria que vocês fossem o quê? Ou uma coisa, ou outra. Quiçá vocês fossem frios, ou quiçá vocês fossem quentes. E essa é a advertência, essa é a queixa de Jesus. Ele fala assim, mas porque são apenas mornos, nem uma coisa nem outra, nem frio nem quente, vou logo vomitá-los da minha boca. O que Jesus está dizendo, o que Ele está afirmando para nós, é que Ele não gosta de pessoas mornas. Laodiceia, essa igreja que muitos acreditam ser a igreja dos últimos dias, Jesus se refere a ela, ou Jesus repreende essa igreja, porque essa igreja representa uma igreja morna, uma igreja indecisa, ou uma igreja indiferente, que serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. É uma igreja que não se posiciona espiritualmente, por isso perde sua função e se torna irrelevante ou imprestável. Então a queixa de Jesus é, vocês se tornaram irrelevantes, vocês perderam a função de vocês. Por quê? Porque vocês são mornos, vocês estão em cima do muro, vocês não são nem uma coisa nem outra, falta a vocês um posicionamento com relação à vida espiritual. A falta de posicionamento faz de vocês uma igreja disfuncional, a falta de posicionamento faz de vocês uma igreja irrelevante. Eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, queridos, a falta de posicionamento nos torna imprestáveis. É uma palavra dura, queridos, mas eu quero que vocês recebam com amor, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, amém? A correção de Deus é porque Ele nos ama e porque Ele tem o melhor para nós, amém, queridos? Fala assim, Deus te corrige, porque Ele te ama. Queridos, acredite, eu já estive nesta condição de imprestável, eu já fui um imprestável na minha vida espiritual. Houve um tempo que eu era morno, houve um tempo em que eu vivia em cima do muro, houve um tempo onde eu não era nem uma coisa nem outra, houve um tempo onde eu não era nem frio e tampouco quente. Eu vivia em cima do muro, eu vivia uma vida espiritual indecisa, indiferente a Deus. Eu conhecia Deus, mas eu não me posicionava ao lado dele. E por causa disso, eu fui me tornando uma pessoa imprestável. É imprestável por quê? Porque eu não conseguia mais pecar. Porque quem conhece a verdade não peca mais gostoso. Pode rir aí, porque eu sei, cabeça fala. Porque quando você, ainda que você flerte com o pecado, ainda que você, por alguma miséria e fraqueza, você ainda deseja ter aquele prazer, aquilo que o mundo te oferece, a hora que você mete o pé na jaca, logo vem o quê? Antes fosse o arrependimento, vem um peso, a consciência pesa, e logo vem uma ressaca moral, ética, porque você conhece a verdade, e você sabe que aquilo não é mais para você, então você não presta mais para pecar, você vira um imprestável para este mundo. Porque antes, quando a minha ignorância, eu meti o pé na jaca e eu achava que eu estava abafando. Mas agora que eu conheço a verdade, eu não presto mais, porque eu sei que isso não é mais para mim. Então eu não presto mais para o mundo. E para o outro lado, eu também não conseguia servir a Deus com alegria, com todo o meu coração, porque eu estava em cima do muro. Então eu queria me aproximar de Deus, mas eu não conseguia, porque o diabo me acusava,
os meus pecados me acusavam, então eu também não prestava para servir a Deus, então eu não prestava mais para o mundo, eu não prestava mais para Deus, eu virei um emprestado, porque eu estava em cima do muro. E eu vou dizer, queridos, é por isso que Deus diz que Ele está a ponto de vomitar este amor, porque Deus não tem prazer naqueles que não têm posição, naqueles que não se posicionam. Queridos, a igreja dos últimos dias é uma igreja morna, indecisa, indiferente, é uma igreja que está flertando com o mundo, é uma igreja que não se posiciona espiritualmente. Deus está cobrando de nós um posicionamento. Essa geração precisa de uma igreja posicionada, essa geração precisa de uma igreja que sabe a sua identidade, de filhos de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque nós precisamos salgar essa terra, nós precisamos iluminar esse mundo, queridos. A degradação está acelerada nesse mundo, e nós somos a única esperança para essa geração. Mas nós não seremos se continuarmos em cima do muro. Nós não seremos se continuarmos mornos na nossa relação com Deus. Eu creio que aqui é um convite para mim e para você, para nós tomarmos uma decisão. Afinal, de que lado você está? Não dá para ficar em cima do muro, queridos, isso é vergonhoso. Essa semana eu vi nessa guerra aí, eu vi uma entrevista ao vivo, e uma repórter passou uma vergonha enorme. Não vou falar qual é o canal, qual é o canal de desinformação, assim podemos dizer. Ela estava ali falando com uma pessoa especialista lá em Israel, né, que estava no conflito, e ela estava ali meio que pisando em ovos, falando, mas não falando, dizendo, mas não dizendo, falando, mas não chamando pelo nome correto as coisas que estavam acontecendo, bem em cima do muro, bem ali, sabe, como que não. Aí a hora que ela passou a palavra para o cara assim, deu vergonha alheia, porque o cara rasgou. Começou a falar as verdades, falou para aquela repórter o que estava acontecendo e os nomes que tinham que ser dados diante daquela barbárie que estava acontecendo. Gente morna, gente indecisa, gente sem posição. Queridos, não é esse tipo de gente que Deus nos chamou para ser. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele entregou a sua vida, Ele morreu por nós. Não há como ficar indiferente a tão grande salvação. Não há como ser morno diante de uma obra maravilhosa de amor por nós que estávamos perdidos, que éramos inimigos de Deus, que estávamos afastados de Deus e vivendo o nosso próprio caminho. Não há como ficar indiferente a tão grande amor. Esse amor cobra de nós um posicionamento. Eu não quero ser o motivo da ânsia de Deus. Eu não quero ser o motivo do estômago de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, estar embrulhado por causa da minha mornidão. E Ele está a ponto de vomitar estes que estão em cima do muro. Queridos, nós precisamos de posicionamento. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. A correção do Senhor é porque Ele nos ama, é porque Ele quer ver você prosperar, Ele quer ver você viver uma vida cheia de propósito e significado. Agora, a segunda afirmação de Jesus é estarrecedora. Olha o que Ele diz. Vocês dizem. Então ele se refere àquilo que a igreja de Laodiceia afirmava a respeito de si mesmo. Amém? Era este o pensamento que esses irmãos tinham sobre a sua realidade. Vocês dizem, vocês afirmam, vocês têm convicção a respeito disso. Olha o que Jesus diz. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas
não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Quando eu leio esse trecho especificamente dessa carta, isso me dá um frio na barriga. Não pensando nos outros, porque é fácil pensar nos outros, mas pensando na minha vida. Se essa igreja estava tão enganada, eu fico pensando, será, Deus? Será que eu estou tão enganado? Porque assim, queridos, eles não estavam errando por pouco. Eles não estavam errando por um detalhe. Porque às vezes, a gente erra por um detalhe, às vezes a margem de erro é pequena. Não, queridos, eles estavam vivendo num completo engano. Eles estavam acreditando numa realidade que não existia. Eles estavam convencidos de que eles estavam vivendo numa verdade que diante da revelação de Deus ela caiu por terra, ou seja, eles estavam vivendo num completo engano. Porque como eles poderiam pensar que eles eram ricos, que eles estavam bem e que eles tinham tudo o que eles precisavam, quando na verdade eles eram o quê? Miseráveis, pobres, cegos, nus. Eu não sei se isso gera o teu coração, mas eu fico pensando, Senhor, me livra deste engano. E eu não sei se eles foram enganados, ou eu não sei se eles se deixaram enganar, porque existe muito engano nesse mundo, amém, queridos? Mas eu não sei, eu acho que muitas vezes nós é que nos deixamos enganar, e nós nos deixamos enganar pelas nossas próprias misérias e conveniências. Ou não, pessoal, aqui em Floripa não. Aqui nós só temos pessoas espiritualizadas, elevadas. Quanto engano! Eu creio, queridos, que a igreja dos últimos dias, ela precisa despertar. Talvez nós estejamos vivendo num engano terrível, achando que nós temos tudo, quando na verdade nós não temos nada. Lembra que essa cidade de Laodiceia era um centro comercial, era uma cidade próspera, e aquela igreja que ali estava, pensava também que estava rica. Provavelmente eles deviam ter tudo que eles precisavam. Eles estavam cheios de ouro, de riquezas, eles tinham tudo que eles precisavam, mas provavelmente o coração deles estava no lugar errado. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Como eles podem ter se enganado tanto? Eu acredito, querido, que eles estavam dando valor para as coisas erradas. Eles estavam valorizando aquilo que Deus não valorizava. E o coração dele estava nessas coisas. Então, eles estavam vivendo um engano. E quantas vezes, querido, nós estamos vivendo um engano enorme. Estamos valorizando e priorizando coisas que Deus não valoriza e não prioriza. E achamos que, estamos bem. Lembra aquela passagem ali do Novo Testamento, onde Jesus conta aquela parábola do homem que fez uma grande colheita? Vocês lembram dessa passagem? Ele encheu os seus celeiros com muitos alimentos, e ele falou, agora eu estou abastado, enchi os meus celeiros, agora eu vou comer, beber, e vou aproveitar a vida. E aí Jesus diz o que para ele? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Quantas vezes nós estamos distraídos, nós estamos com o nosso coração no lugar errado, e estamos vivendo como miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos, e não estamos enxergando essa realidade. Talvez a gente esteja vivendo uma distopia, talvez a gente esteja vivendo uma realidade que não existe, queridos. E Jesus está aqui advertindo essa igreja. Às vezes a apostasia, o abandono da verdade, a mente cauterizada, a cegueira espiritual que acomete a nossa vida. Precisamos olhar para Cristo, amados. Precisamos entender aonde está a verdadeira riqueza.
Precisamos entender que nós não somos deste mundo. Precisamos entender que o nosso reino não é humano. Então nós não podemos criar uma realidade aparente, nós não podemos viver uma realidade aparente, fundamentada em conveniências ou naquilo que o mundo nos oferece. A nossa riqueza não está nesse mundo. Abandonar essa apostasia, abandonar essa cegueira espiritual, romper com essa mentalidade cauterizada pelo pecado. Então Jesus, ele faz um conselho. Olha o conselho de Jesus. Fala para o teu irmão: glória a Deus, que Jesus tem um conselho para nós. Queridos, entenda uma coisa: sempre que Deus aponta algo na tua vida, Ele também aponta uma solução. Amém? Diferente do diabo, que é o acusador, o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de amor. E todo o conselho dele, toda a advertência, toda a exortação dele vem seguido de uma saída. Amém? Então Deus tem uma saída para nós. Ainda que a gente esteja vivendo como a igreja de Laodiceia, ainda que a gente esteja vivendo no engano, ainda que nós estejamos mornos na nossa vida espiritual, queridos, esse não é a questão. Não é Deus não quer te enterrar nisso e mostrar a tua miséria. Não, Ele quer te mostrar uma realidade para que você possa mudar, para que você possa fazer uma nova escolha. Ele quer te dar uma saída nessa noite. E Ele diz: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Fala para o teu irmão: tua riqueza está em Jesus. Aqui ele confronta esse primeiro pilar da cidade de Laodiceia, que é um centro bancário, onde o ouro corria solto, onde o ouro transitava. Então ele faz uma analogia: vocês querem ser ricos mesmo? Eu aconselho que vocês comprem ouro de quem? De mim. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou a riqueza de vocês. A verdadeira riqueza está em mim. Então busquem em mim. Amém? Depois ele segue confrontando o segundo pilar, que eram essas roupas, esse comércio de roupas negras, escuras, de lã. Ele diz assim: comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Aqui ele diz: olha, se vocês querem de fato ser puros, se vocês querem abandonar a vergonha da vida que vocês vivem, porque gente morna, queridos, são pessoas que não estão preocupadas com a sua santificação. Gente morna são pessoas que flertam com o pecado, que vivem uma vida com um pé lá e um pecado. Um pecado. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Um pecado, um pecado. Comprem roupas brancas para vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Eu sou a pureza, em mim está a santidade, a pureza. Comprem roupas para vestirem a nudez de vocês que está vergonhosa. E por último ele diz: comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Que era a terceira etapa ali, o terceiro pilar da questão da medicina. A cura, a libertação está em mim. Acordem, despertem, venham a mim, abandonem essas coisas. Deixem de viver essa utopia, deixem de viver essa falsa realidade, essa falsa aparência. Acordem, venham a mim. O meu conselho é: venham a mim. Eu sou a fonte de toda riqueza. Eu sou a fonte de toda pureza. Eu sou a fonte de toda cura, de toda libertação. Tudo que vocês precisam está em mim, queridos. A igreja dos últimos dias precisa despertar e precisa olhar e ir até a presença do Senhor. Ele é a resposta para tudo aquilo que nós buscamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos.
Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém, amados? Amém. Abandonar o engano, valorizar as coisas que Deus valoriza, priorizar as coisas que Deus prioriza, quebrar essa mentalidade cauterizada, abrir os olhos espirituais para vermos de fato a realidade, a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Amém, queridos? Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Então Jesus está chamando a igreja de Laodiceia. Eu creio que Jesus está nos chamando para um lugar de arrependimento. Levem as coisas a sério e se arrependam. Não brinquem, porque eu não estou brincando, eu estou com ânsia de vômito, eu estou prestes a vomitá-los. Então consertem a vida de vocês, corrijam a jornada. Deus quer nos levar a um lugar de arrependimento. Levem isso a sério. Fala para o teu irmão, leva a sério. Se arrependam. Sou grato a Deus porque nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de justiça, mas Ele escolheu estender a nós um favor. Qual é o favor? De não nos aniquilar. É o favor, é a graça de dizer: olha, ainda há tempo. Ainda há tempo de você se arrepender, há tempo de você despertar, há tempo de você acordar dessa inércia espiritual, de se arrepender e vir até mim, porque escutem, diz o Senhor, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. É um Deus que, a despeito das nossas misérias, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa mornidão, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Nós vivemos o tempo da graça, queridos, e nós seremos indesculpáveis diante de Deus, porque Ele está batendo. E o texto diz: escutem, eu estou à porta e bato, queridos. Deus está batendo na porta da sua vida. E Ele está dizendo: eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você, eu quero jantar com você, eu quero passar tempo com você. Eu quero te levar para um outro lugar. Eu quero que você saia dessa mornidão. Há uma promessa para nós, uma promessa de comunhão, uma promessa de restauração, uma promessa de um novo tempo. Não mais o tempo da indiferença, não mais o tempo da indecisão, não mais o tempo de mornidão, queridos, um tempo da presença de Deus em nós, do poder de Deus em nós, do Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. É este lugar que Deus está nos chamando, queridos. Essa igreja dos últimos dias, uma igreja que precisa se posicionar, é uma igreja que precisa fazer uma escolha ao lado do Senhor e abraçar esta vida ao lado dele. Um tempo de comunhão, de intimidade, de busca. É um novo tempo para mim e para você. Amém, queridos? Eu quero concluir dizendo que há duas razões muito objetivas, práticas, para nós deixarmos essa mornidão espiritual. A primeira delas é que o mundo precisa de uma igreja salgada e iluminada. Queridos, essa geração precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Amém. Essa geração precisa de uma igreja cheia do poder de Deus. Não aqui dentro, queridos. Amém? É lá fora. É na rua, no trabalho. É na faculdade, é na praia, é no escritório, é em casa, ao lado da sua família. É lá que você deve salgar, que você deve iluminar, você ser uma pessoa posicionada em Deus. Alguém que faz a diferença, queridos. Essa geração precisa de uma igreja salgada. Pessoas que amam a Deus com todo o coração, pessoas que estão cheias do amor de Cristo e que levam a Cristo a sério em todas as áreas da sua vida.
Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve deixar a sua multidão. Essa geração precisa de você. E o segundo motivo é que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 25, verso 13, ali Jesus ele conta uma parábola sobre as 10 virgens, e depois tem algumas outras palavras. Esse capítulo 24, 25, fala muito a respeito dos sinais dos últimos dias, Jesus falando a respeito dos sinais dos últimos tempos. E Jesus fala dessa parábola das 10 virgens. Quem sabe um dia eu possa pregar sobre isso. Ele termina essa história ele dizendo assim: e Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Portanto, queridos, nós não sabemos. As pessoas perguntam assim: quando Jesus vai voltar? Sei lá. Como eu vou saber isso? Eu vou ficar especulando agora? Nós vamos ficar conjecturando? Eu não sei. E ninguém sabe. E esse é o maior motivo de nós estarmos o quê? Prontos. Porque ele pode chegar a qualquer momento. Nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Para que neste dia, no dia da sua volta, ele nos encontre prontos. Leia depois essa parábola em casa. Mateus 25, de 1 a 13. Uma igreja preparada, uma igreja pronta para a volta do Senhor. Amém, amados? Eu creio que nós vivemos com certeza dias difíceis. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver ali que praticamente todos os sinais do princípio das dores dos últimos dias, todos eles estão aí presentes e se manifestando cada vez mais. Eu não sei o dia, não sei a hora, não sei quando será, não sei se ainda tem mais alguma geração pela frente ou se essa é a última geração. Uma coisa eu sei: Deus não gosta de pessoas mornas. Seja nessa geração ou seja em que geração for, Deus não tem prazer naqueles que não se posicionam. Deus está cobrando de nós um posicionamento, queridos. Que toda indiferença da nossa vida caia por terra nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Que toda indecisão, que toda incerteza seja extirpada da nossa vida. Há um chamado para mim e para você de conserto, de posicionamento. Eu não sei como você vive a sua vida. Eu não sei, queridos. Eu não sei quais áreas da sua vida precisam de um avivamento, precisam de um toque de Deus. Eu não sei, queridos. Eu sei de uma coisa: eis que estou à porta e bato. E Ele está batendo nessa noite. Ele está tocando você. Ele está dizendo: acorda, desperta. Eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você. Eu quero fazer uma revolução dentro de você. Eu quero avivar a tua alma. Eu quero avivar o teu coração. Eu quero expandir a tua consciência. Eu quero invadir a tua vida. Nós precisamos nos posicionarmos. É tempo. É hora. E eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer dessa verdade. Possa te levar para este lugar de arrependimento e de mudança de vida, para uma transformação genuína, verdadeira, na presença dEle. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Quero te agradecer porque mais do que qualquer outra programação que nós possamos fazer nesse lugar, qualquer outra atividade que nós realizamos aqui, eu te louvo, Senhor, porque não tem faltado a tua palavra nesse lugar. Amém, Jesus. A tua palavra ela tem sido abundante neste lugar. A revelação da tua palavra, ela tem pulsado neste lugar, Senhor. E eu te agradeço porque a tua palavra é lâmpada para os nossos
pés, ela é luz para o nosso caminho. Portanto, nós somos indesculpáveis diante do Senhor, porque há uma voz clamando neste lugar, há uma palavra revelada neste púlpito, falando nos nossos corações, nos chamando ao arrependimento, nos chamando ao posicionamento, Senhor. Obrigado pelo teu amor, porque isso aqui é evidência do teu amor por nós, porque tu corrige aquele que tu ama, Senhor. E nós recebemos a tua correção, nós recebemos a tua repreensão nessa noite, Senhor. E eu oro pelo meu coração, eu oro pelo coração dos meus irmãos. Ah, Senhor, aviva-nos, desperta-nos de um sono profundo. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, sara a nossa mente, Deus, em nome de Jesus. Livra-nos da mornidão espiritual, da indiferença. Livra-nos de vivermos uma vida religiosa, vazia, sem propósito. Não queremos viver de aparência. Não queremos viver enganados. Não queremos nos enganar a nós mesmos, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos viver a realidade do Teu reino. Queremos viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Portanto, muda a nossa vida de dentro para fora. Arranca a mornidão de dentro de nós, Senhor. Nos posiciona aos Teus pés. Como Tu disseste, aquele que vencer, eu darei a ele um lugar ao lado do meu trono. Eu quero estar ao Teu lado, Senhor. Eu quero estar ombro a ombro contigo. Eu quero Te confessar diante dos homens, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Eu não me envergonho de Ti, Senhor. Eu não me envergonho do Teu Evangelho. Eu não me envergonho do Teu amor. Eu escolho Deus, todos os dias eu escolho Deus. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser parte de uma igreja viva, poderosa sobre essa terra. Ah, Senhor, eu quero cumprir o meu papel nesses dias tão difíceis, de tanta confusão, de ideologias malucas, de tanta miséria. Deus, eu quero salgar essa terra. Eu quero iluminar esse mundo. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha casa. Usa os meus recursos, usa os meus dons, os meus talentos. Usa os meus recursos financeiros. Usa a minha vida, Senhor. Porque eu estou aqui agora, mas daqui a pouco eu não estou mais. Nada me prende a não ser o Teu amor. E é para o Senhor que eu quero viver. Aviva a Tua igreja, Senhor. Resgata-nos de toda a mornidão nessa noite, em nome de Jesus. Querido, se essa palavra falou com você, eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Eu nunca peço isso, mas essa noite eu senti no meu coração, porque é como se você dissesse assim: Senhor, eu estou levantando porque eu vou quebrar essa indiferença na minha vida. Eu não vou mais ser morno. Quer saber, Senhor, eu estou me levantando porque eu estou me posicionando nessa noite. Senhor, eu conheço as minhas misérias, eu conheço os meus pecados, eu sei onde eu tenho falhado, mas nessa noite eu me levanto em fé, porque eu sei que a Tua fidelidade, ela vai me levar além. Porque não será eu, mas o Teu poder em mim. Não será na minha força, será na Tua força. Não será por causa do meu merecimento, mas pela Tua graça na minha vida. Mas eu quero me posicionar nessa noite. Que toda mornidão saia da minha vida, em nome de Jesus. Fala assim: em nome de Jesus, nessa noite eu me levanto contra toda a mornidão da minha vida. Senhor, eu ouvi, eu escutei. O Senhor está batendo na porta do meu coração. E eu escolho conscientemente
Esta noite, pela fé, eu abro esta porta, eu abro a porta da minha vida, Senhor. Entra, entra, Senhor. Habita a minha vida, vem ter comunhão comigo, eu quero ter intimidade com o Senhor. Entra na minha vida essa noite, Deus. Ah, Senhor, leva toda a multidão embora. Me ajuda, fortalece a minha vida, fortalece a minha fé. Me enche com a tua presença, me enche com o teu Espírito. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais a tua vida na minha vida. Eu não quero mais me sentir como imprestável. Eu não quero mais me sentir como se eu não tivesse um lugar. Não, Senhor, o meu lugar é a tua presença. O meu lugar é os teus pés, Senhor. É ali que eu te encontro, é ali que eu me encontro. É ali que eu resgato a minha identidade, é ali que eu ganho a minha relevância. É ali que está o meu valor está na tua presença, Senhor. É ali eu quero estar todos os dias da minha vida. Ah, Senhor,